Salve galera do Grito, estamos dando início aqui ao quinto programa da nossa série de entrevista com os candidatos a prefeito de Butiá. Hoje eu estou aqui com o candidato que representa a candidatura do 45, Dr. Saulo. Obrigado por ter aceito o nosso convite, é uma honra estar aqui com o senhor. A honra é minha. Tá, dando início à nossa primeira rodada de perguntas, o primeiro tema é saúde. Candidato, sabe-se que todos os dias inúmeros veículos são deslocados à capital, levando pacientes para tratar em seus hospitais. Não seria mais viável e talvez até mais econômico para todos que se investisse em médicos especializados que atendessem aqui, em nosso hospital, deixando apenas os casos mais extremos para remoções? Com toda certeza seria bem mais negócio. Mas não somente as especialidades, porque eu trabalhei em duas oportunidades na saúde pública. Infelizmente, nas duas vezes também fui demitido sem muita explicação, pelo menos não razoável. Mas te digo que um bom clínico, ele pode resolver, isso já foi comprovado, em torno de 90% das consultas ambulatoriais feitas nos postos de saúde. Quando eu falo um bom clínico, é acima de tudo um médico interessado, já que a formação não é muito diferente deles, né? Eu sou formado pela URGS de Porto Alegre, tiveram outros médicos formados pela URGS ou pela Universidade de Santa Maria, enfim, não há muita diferença. Agora, quando há interesse e há também capacidade, tu pode resolver muitos problemas. Nós temos muito aquilo que a gente chama, assim, de uma forma até meio jocosa na medicina, do doutor au, né? Chega lá com dor de cabeça ao neuro, dor no estômago ao gastro. Na verdade, uma dor de cabeça, se tu fizer uma anamnese bem feita, uma entrevista com o paciente, tu vai ver que é uma enxaqueca, que é uma sinusite, que isso aí qualquer clínico com capacidade mediana deveria resolver, né? E também existem muitos encaminhamentos. Se tu for pegar lá aquela pilha que tem de encaminhamentos, se fosse revisar uma por uma, tu verias que muitos encaminhamentos que estão ali são desnecessários. Tá? Desnecessários. Então eu acho que a primeira coisa é a resolutividade pelos próprios médicos contratados da saúde. Isso não depende muito da especialidade. Sim. Claro, temos que ter as especialidades chamadas básicas. Quais são? Pediatria, porque são muitas crianças, né? Ginecologia, que atende as mulheres, e se puder, e há possibilidade sim, que já tivemos inclusive, cardiologia e também pneumologia. E psiquiatria. E para fechar, ortopedia. Inclusive, uma das coisas que mais dá remoção é a falta de um traumatologista no hospital. Se tu sofreu um acidente hoje, tiver uma suspeita de fratura, ou pior, uma fratura, tu vais ter que ir em Porto Alegre botar uma tala. Porque como o hospital não tem ortopedista, também não está autorizado a nem sequer colocar uma tala. Embora tenha pessoas no hospital de Butiá que sabem fazer isso. Tem pelo menos 2 técnicos de enfermagem que eu conheço, que sempre fizeram isso com o Dr. Rodolfo, que era um médico que tinha ali um tempo atrás. Então isso também ajudaria muito. Então, só para concluir, a parte clínica bem feita por médicos com uma boa capacidade e também com interesse, e aí entra vários fatores, como também o salário, o ambiente de trabalho, né? E também as especialidades, sim, essas que eu citei, que são as básicas: pediatria, ginecologia, cardio, pneumo e traumático. De maior carência e psiquiatria, da população. E psiquiatria. Essas são as áreas que abrangem a maioria dos casos na saúde pública. Doutor, continuando no assunto do hospital, é sabido que o hospital ele tem dívidas, né? Quais serão as suas medidas imediatas, se caso for eleito, para a revitalização do hospital e para uma possível quitação dessa dívida? A quitação é impossível. O que seria possível seria um perdão da dívida ou transformar o hospital num hospital, me fugiu agora o termo, quando não há fins lucrativos. Filantrópico, exatamente. Filantrópico. Só que isso aí já foi tentado muitas vezes, e por acaso o meu contador é o mesmo contador do hospital, o Elton, e segundo ele, isso é quase impossível de se conseguir transformar o hospital em filantrópico. A dívida é impagável. A última vez que eu participei de uma reunião que foi falado o valor dessa dívida no hospital, girava em torno de 20 milhões. Isso é impagável, é impossível. O perdão da dívida seria o caminho mais óbvio, mais lógico. E aí, sem fazer nenhuma crítica, mas se hoje tu tens um partido que administra o município, que é o mesmo que governa o Estado, o mesmo que governa o país, e não se conseguiu o perdão dessa dívida, eu acho que se havia possibilidade, a melhor oportunidade já passou ou está passando. Eu acho que
Com relação à dívida, ela é impagável. Tem que se conseguir ou o perdão dessa dívida ou transformar o hospital em filantrópico. Até onde sei, transformar em filantrópico é muito difícil. Agora, revitalizar o hospital dá sim. Eu acho que tem algumas coisas que pode se fazer no hospital. A primeira delas, eu já trabalhei ali, e quando trabalhei tinha uma equipe de 5 médicos. A primeira coisa que tem que ser feita ali é não permitir que o médico fique 2, 3 dias de plantão, porque depois de 24 horas, qualquer médico já fica cansado, saturado. Porque o plantão de 24 horas já é massacrante. Por quê? É dia e noite. Por mais que te acorde 4 ou 5 vezes durante a noite, foi só 4 ou 5 vezes, mata o teu sono. Não consegue ter uma noite de sono. Como é que tu vai estar em condições sem dormir a noite e trabalhando outro dia? Às vezes o médico fica até 3 dias de plantão. Depois de muita briga começou a ter outros médicos, começou a espaciar um pouco mais. Mas ainda é um problema, de vez em quando o pessoal dobra o plantão ali. Então ter um médico a cada dia é muito importante. E a outra coisa é zelar pela qualificação desses médicos que fazem os plantões ali. Tem alguns muito bons, outros nem tantos, e outros que se a gente fosse fazer uma enquete com a população, eu tenho certeza que 90% ia pedir, por favor, né? Coloquem alguém que queira realmente atender a população. Eu acho que por aí a gente podia agir melhorando o hospital e contratando o traumático, que cai naquele tema que tu falaste antes. Porque na emergência ali, eu trabalhei muito tempo em emergência, acontece muito, é uma das coisas que mais acontece. Pessoas chegam ali politraumatizadas, caiu de bicicleta, sofreu um acidente, foi atropelado, suspeita de fratura, Porto Alegre. Se tem fratura, Porto Alegre. Se tem o traumato, tu bota uma tala engessada, uma fratura, por exemplo, do rádio, aí o que acontece? Bota a tala, tu pode marcar até 24, 48 horas para consultar com o traumato, desde que ele esteja certo que ele venha. Aqui não adianta fazer isso, porque se tu colocar uma tala, que já não pode, porque não tem um traumato, não pode colocar tala, mas mesmo se botasse, tu vai ter que encaminhar para o traumato em Porto Alegre, porque ninguém vai acompanhar aquela pessoa, não tem um traumato no hospital. E essa superlotação dos hospitais grandes, de grande porte lá em Porto Alegre, com pacientes do interior já parece ser um fato corriqueiro, né? Muitos municípios do interior acabam centralizando tudo em Porto Alegre, né? Aí o problema é crônico e a base dele é que, idealmente, deveria se fazer concurso público em todos os municípios. Porque no momento que todos os municípios arcassem realmente com a sua saúde, certamente que Porto Alegre ia respirar um pouco mais aliviado. O que acontece hoje é que a grande maioria dos municípios tem uma saúde muito deficiente, embora a saúde seja municipalizada. E qualquer coisa com mínimo grau de complexidade, Porto Alegre. Então, você vai chegar em Porto Alegre e ver aquela tragédia, que são as emergências superlotadas, né, parecendo enfermaria de guerra. Né? É aquela realidade ali. E muitas das pessoas que são encaminhadas para lá são encaminhadas indevidamente, sim. Não é indevidamente, por coisas que poderiam ser resolvidas no próprio município. E isso também estressa bastante os médicos que estão lá. Né? Eles muitas coisas que pensam, isso aqui, mandaram para cá. Poderia ter sido resolvido lá. Exatamente, tem coisas que não precisa mandar, mas aquela coisa, é mais fácil. Para a pessoa que não está muito interessada em resolver o problema, às vezes é mais fácil tu mandar adiante que tu esquentar um pouco, né? Usar os neurônios e tentar fazer alguma coisa. Claro, tem casos e casos. Um paciente infartado, tu não vai querer segurar aqui. E aí que a gente acaba pagando, como diz o ditado, o justo paga pelo pecador. Porque às vezes tu quer encaminhar um paciente infartado, um paciente com um infarto, com AVC, tu tens dificuldade. Porque o pessoal lá já é meio ressabiado. Ressabiado de que forma? Grande parte das pessoas são encaminhadas, ditos infartados ou avecesados, chegam lá e de fato não estão. Na verdade, se usa isso até às vezes como uma artimanha para encaminhar casos que não deveriam ser encaminhados, né? Por deficiência do próprio município. Né? Passando agora para o tema segurança pública. Butiá sempre foi conhecido por ser uma cidade tranquila e com baixos índices de criminalidade. Infelizmente, de algum tempo para cá, podemos perceber grades cada vez mais altas e certa insegurança na população. Ao que se deve esse fato, na sua opinião? E mais importante ainda, qual é a fórmula, candidato, para Butiá ser de fato uma cidade da paz? Olha, eu acho que uma fórmula mágica, infelizmente, não existe. A saúde, desculpa, o tema é educação, a segurança. A segurança, todo mundo sabe que é uma prerrogativa do Estado. Os principais agentes de segurança são a Polícia Civil e a Brigada Militar, que são órgãos ligados ao Estado. É o Estado que responde por isso, não o município. Na minha opinião, eu acabei de vir da Vila Charrua, né, e falei isso com os moradores, conversei sobre isso com os moradores, e na minha opinião,
O que o município pode fazer é agir na origem da violência, que é gerando uma maior integração entre as pessoas que têm maiores condições, que geralmente moram aqui, centro, Vila Nova, Cidade Alta, com essas pessoas que estão mais na periferia. Porque eu acho que um dos fatores geradores da violência é a exclusão. Exclusão. Tem pessoas que estão lá excluídas, simplesmente eles se sentem como pessoas excluídas da comunidade. E às vezes nós mesmos, eu moro aqui no centro da Cidade Alta, a gente percebe isso. Muitas vezes quando eu tinha consultório no centro, lá eu costumava plantar flores na frente ali, era um lugar aberto, e muitas vezes eu plantava, fazia papel de boa, plantava, no outro dia arrancavam tudo. Só que às vezes eu dizia para minha esposa, olha, não adianta se irritar com isso aí, porque tu vê as pessoas que fazem isso, tu vê de onde eles vêm, da maneira que eles vivem, eles têm não digo que devam fazer isso, mas eles são revoltados. São revoltados porque são excluídos. Eu acho que a prefeitura pode agir para tentar diminuir a violência na base dela, fazendo maior inclusão social para que as pessoas não se sintam excluídas. Muitas se fala nos comícios que dá briga e discussão e às vezes até polícia. Nos meus nunca deram. A gente chega lá, primeiro não se aceita provocação, segundo se tenta conquistar as pessoas, né? E terceiro lugar, se a provocação vem, como eu já disse, né, a gente não entra nessa de provocação. A gente procura ver quem é que está tentando bagunçar, chega ali e conversa, porque ele está fazendo isso e tal. Ah, vou tomar um refrigerante, vamos conversar e tal. Acalma. Eu acho que a base da violência ela é gerada na própria sociedade e acho que o município pode agir muito na base dela. Na inclusão social, na educação, para tentar minar a base da violência. Depois que o sujeito já é um delinquente, já é um criminoso, aí fica a cargo da polícia Civil e da Brigada Militar, que todos nós sabemos, não são competência do município. Mas é claro que o município também pode desenvolver ações, né, parcerias com o Estado, para tentar minimizar isso aí. Dando sequência à nossa entrevista, o tema agora é educação. A construção de creches e escolas em turno integral está no seu plano de governo? Gostaríamos que o senhor comentasse também a questão dos planos de carreira e salário dos professores. Com a arrecadação atual da prefeitura, há uma perspectiva de melhoras, doutor Salmo? Acho que tu fizeste 3 perguntas, então vamos bem por complexo. partes. Qual é a primeira? A primeira é sobre a construção de creches e escolas em turno integral. Está no seu plano de governo? Eu acho uma excelente ideia. Sempre fui favorável. Aliás, já que estamos falando aqui de política, há pouco tempo postei no Facebook, está lá, com data retroativa, para ninguém dizer que eu estou dizendo isso agora. Eu coloquei lá, alguém falou sobre o Brizola, eu fui brizolista, enquanto o Brizola viveu, porque depois que ele morreu, no meu humilde entender, o PDT virou, na grande maioria dos municípios e dos estados, uma sigla de aluguel. E sou fã dele, era fã dele, e continuo sendo, já faleceu, exatamente por essa visão da educação, porque todos os países que desenvolveram, que cresceram, tiveram na educação a sua principal alavanca. Não existe desenvolvimento sem educação. Se a pessoa não tem educação, todo o resto é comprometido, né? Então eu sou médico, a minha área é saúde. Mas eu estudei num tempo que era um pouco diferente de agora, porque a primeira vez que eu fui na secretaria, por fazer alguma coisa que não devia na sala de aula, eu me lembro até hoje, eu morri de vergonha, chorei de vergonha. Hoje em dia as pessoas, infelizmente as crianças xingam os professores e vão para a secretaria e xingam a diretora. Então eu acho que a educação, isso não é repetindo o que já foi dito, mas é a verdade, a educação é a base da sociedade. A escola de turno integral é uma ideia excelente, principalmente para as pessoas excluídas. Eu sei que para aqueles que não precisam, para que isso? Tudo bem. Tem uma boa estrutura familiar, tem recursos financeiros, não precisa apenas do colégio para aprender, parte técnica, ótimo. Mas tem pessoas que precisam, tem crianças que precisam. O que eu não sei te dizer, responder, seria a terceira pergunta que tem a ver com a primeira também. Se o município tem condições de fazer isso. Agora, havendo condições financeiras, é uma ótima ideia e eu penso em fazer isso sim. Tanto creche como escola. Acho que são 2 excelentes ideias. Acho que o ideal seria que ninguém precisasse, mas temos que agir dentro da realidade. A realidade hoje é que muita gente precisa disso sim. E havendo condições financeiras, com certeza. Eu, na minha opinião, embora a minha área seja saúde, eu não posso deixar de encarar os fatos. O pilar da sociedade foi e continuar sendo a educação. Sem educação, tudo o resto é comprometido. Quando eu fiz uma faculdade de medicina, também era uma parte educacional.
Depois que eu me formei, eu fui trabalhar. Então, a educação tem que ter toda a atenção. Nós falamos há pouco tempo em violência. A violência é um fruto do enfraquecimento da educação. Se tivéssemos um fortalecimento da educação, com certeza a violência diminuiria também. Exato. E eu acho que também é cada vez mais importante, sempre será importante, a valorização do professor, porque é o profissional que trabalha na base de todas as outras profissões. Com Não é? certeza. Todo bom profissional passa por um bom professor antes. Sem dúvida nenhuma. É a questão da formação. Eu me formei na URGS, me formei em medicina, e todos os meus professores eram médicos, mas também eram professores. Eu mesmo dei aula, embora a título precário, durante um período da faculdade. Eu dava aula na Escola Cenecista, em Sertão Santana, Escola Cenecista Sertanense. E eu dava aula de biologia e de química, também para me ajudar a concluir a faculdade, mas a título precário. O que significa isso? É quando o município não tem um profissional específico daquela área, ele está autorizado a contratar alguém que, por estar numa área que tem a ver, no caso, medicina, com biologia, química, Claro. ele pode ser contratado. E foi assim que eu dei algumas aulas, durante 3 anos, na Escola Cenecista Sertanense. E eu pude ver a carência da educação. Porque a única vez que eu tentei aplicar uma prova de química, cobrando minimamente que eu tinha ensinado, eu tive que voltar atrás e desistir de fazer a prova. O diretor me chamou na sala, doutor Saulo, não dá para ser assim. O pessoal não está acostumado a sentir, mas eu cobrei o que eu ensinei, nem foi tudo uma parte. Não adianta. Então ali, isso já faz alguns anos, né? Já era assim, a ideia era não deixar ninguém repetir o ano, independente se aprendeu ou não aprendeu. Eu tenho coisas que eu devia ter guardadas. Eu vejo o Jô Soares, né, aquelas relíquias que ele guarda lá, né? Eu tive várias. Teve um aluno do primeiro ano, do segundo grau, que escreveu hotel separado. Separado, o, depois tel. Sem H e com acento no E ainda. Hotel. Primeiro ano do segundo grau. Era quase analfabeto, rapaz. Estava no primeiro ano do segundo grau. Isso já faz alguns anos. Exato. Então a gente fica Talvez pensando, uma consequência de uma base fraca. fraquíssimo, mas assim, ele passou, esse aluno não poderia ter chegado na 4ª série, eu acho. Ele passou da 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, estava no primeiro ano, e eu fui um dos que tive que, de alguma forma, facilitar a passagem dele para o segundo ano. Perfeito. Essa situação. Passando agora para a segunda parte da nossa entrevista, onde são sugeridos tópicos e o candidato tem a oportunidade de explanar o seu plano de governo. Candidato, geração de emprego e renda. Muito importante, a gente falou no pilar que é a educação, e é o pilar da sociedade, só que tem até uma música que fala isso, que o homem sem trabalho, ele não tem honra, não tem dignidade. A pessoa se sente assim. Se tu não trabalha, não depende de ti próprio, não consegue suprir as tuas próprias necessidades, tens que viver de favor, embora infelizmente algumas pessoas se conformem com essa situação, não é o mais comum de acontecer. De forma geral, de modo geral, a pessoa que não tem um emprego, não tem um trabalho, ela se sente até, mesmo quando é ajudada, ela não se sente merecedora daquilo. Isso é o mais comum de acontecer. A honra da pessoa parece que é atingida, principalmente com o homem, né? Hoje em dia está quase igual, né? Tanto as mulheres como os homens, enfim, para as pessoas de modo geral. Então, a gente fala muito, nosso carro-chefe é o Distrito Industrial. E as pessoas falam, o Distrito Industrial é uma ilusão. Não é ilusão, tio. Arroio dos Ratos tem um. Para quem não sabe onde está a loja Zomer, ali em Arroio dos Ratos, um pouco depois que desce o Cerro da Raposa, ali é o Distrito Industrial. Tem a Zomer, mais alguma coisa pequena ali, tudo bem. Só que te coloca na situação do empresário. Tu vens aqui nessa região pensando em se instalar. Aí tu chega em Rato, já tem um distrito. Tu chega no Leão, já tem um distrito. Passa por Butiá, vai falar com o prefeito ou com a pessoa encarregada dessa área, diz, olha, se vocês vierem, eu vou fazer o distrito. Se eu sou empresário, eu vou ir onde já está o distrito, já está pronto. Mas o distrito não é... Lá tem um parque. Botar uns balanços, botar os carregadores é fácil, né? Depois o mato toma conta, está lá o parque, não usaram o que não quiseram. Agora o distrito ele vai ter que ser feito o quê? Vai ter que ser feito colocado luz elétrica, fazer saneamento básico, construir ruas, enfim, uma estrutura. Se constrói e depois se vai atrás das empresas, se oferece alguma coisa, né? Alguns falam, mas isso aí é fazer leilão. Essa é a realidade. Nós gostemos ou não gostemos, o nosso sistema é capitalista, é um sistema de disputa.
Se nós não tivermos mais condições no município vizinho, as empresas vão para lá. Então nós temos que fazer alguma coisa. Eu acho que não é impossível, eu acho que é possível sim. E eu sempre mostro como referência os municípios aqui da Redondeza. Não porque não que eu quero dizer assim é melhor que o nosso, não é isso. É para mostrar que é possível. Se os outros fizeram, porque não podemos fazer? Claro que podemos. Vamos construir o distrito industrial, vamos criar meios e vamos também ter fé. Porque sem fé a gente não consegue viver, né? A gente tem que ter esperança, tem que ter fé. Vamos construir o distrito e vamos atrás da empresa e vamos ter fé que vamos conseguir sim. Eu acho que é perfeitamente possível. Agora, deixar a área que é do distrito, o mato tomando conta, para quando chegar uma empresa aqui acontecer que nem esse campo que passou por aqui e foi para o município vizinho, que até pouco tempo pertencia a Butiá, quer dizer, isso chega a ser, se não fosse triste, seria engraçado. Perfeito. Candidato, alternativas de esporte, lazer e cultura, eu gostaria que o senhor explanasse também para o nosso leitor que enviou essa sugestão sobre o Parque Charrua e o Carbomoto. Quais são o destino principalmente do Carbomoto? Está ligado ao Parque Charrua? O que o senhor entende para essa parte? Eu entendo que o Parque Charrua deve ser o nosso futuro distrito industrial. Aquela área, a princípio, foi destinada para isso. Acho que como nunca foi feito no distrito industrial, ficou fácil, né, colocar lá uns balancinhos, um escorregador e dizer que é um parque. Vamos ser francos, alguém usa aquele parque. Vocês viram famílias se divertindo naquele parque? Aquele parque não é usado, está criando mato lá só. Para mim lá é o distrito industrial. E com relação ao Carbomoto, eu morei no centro, tipo, bem ali no centro mesmo. Parecia que as motos estavam dentro da minha sala. Quando eu queria descansar e estava muito cansado, eu saía de casa. Ia para casa dos amigos, tenho amigos em Barão do Triunfo, na Redondeza, aqui, Arroz dos Ratos. Ia para lá. Eu acho que o Carbomoto deve ficar exatamente onde ele está. É um atrativo, traz renda sim, coloca também Butiá nos holofotes, isso é importante também, propaganda do município. Vem muita gente de fora para cá. Eu sei que tem queixas que também as pessoas que vendem são aqueles camelôs que também vêm de fora, mas eu acho que é uma questão do município se organizar. Está sabendo que vem gente de fora, estimula o comércio local a ter uma maior integração com esse pessoal que vem de fora. Né? Agora, se não houver isso, aí nós vamos continuar se queixando, mas os camelôs também vêm de fora. Vem porque é permitido. Eu acho que aí é onde entra o poder público. Eu acho que talvez a prefeitura devesse fazer uma maior integração do comércio local com o Carbomoto. Mas o Carbomoto, sou 100% a favor, e isso não é nenhuma... fugiu o termo agora. Não é querer fazer média com o Carbomoto, porque a gente sabe que a maioria das pessoas gosta. Estou sendo honesto mesmo. Eu já fui lá muitas vezes, meus filhos adoram, eu sei que a maioria das pessoas gosta, a criançada principalmente. Maior evento da O região. maior evento da região. Tu tens que te preocupar bastante com a parte de segurança, é verdade. Né? Mas não deixar de fazer, ou querer tirar do centro, ou querer suspender, não, isso aí não tem sentido nenhum. Se existe a preocupação com a segurança, vamos nos preocupar em aumentar essa segurança então. Mas não vamos tirar do centro e não vamos deixar de incentivar um evento que, como eu acabou de falar, é o maior da região. E se há queixa de que também o comércio não ganha muito porque as pessoas que mais vendem são as que vêm de fora, eu acho que é justamente aí que a prefeitura pode agir, fazendo uma integração do comércio com o Carbomoto. Legal. E sobre o meio ambiente, foi sugerido também que o senhor fizesse um gancho sobre o Balneário Ponte de Arame, né, que é uma situação que vem sendo muito comentada sobre a área de camping e também sobre a questão dos animais soltos nas ruas. Existe alguma medida próxima já? Bom, com relação ao Balneário Ponte de Arame, eu conheço, já estive lá algumas vezes, é a área de lazer da parcela mais pobre da população. Principalmente. Claro que tem pessoas que têm condições e preferem ir para lá. Tem pessoas que não gostam de mar e preferem ir para água doce. Então, mesmo podendo ir para a praia, vão lá para Ponte Arame. Mas também tem uma parcela grande que vai para lá porque também é o seu único, a única maneira de veranear, digamos assim. Mais próximo, enfim, sem maiores custos. Então, eu acho que a prefeitura deve investir tudo que for possível na melhoria daquele local, tendo em conta isso, que é uma área de lazer de época de férias de uma parcela considerável da comunidade. E eu acho que aquela área pode ser usada perfeitamente sem agredir o meio ambiente, sem poluir. Basta para isso educação, medidas preventivas, enfim, muito mais de educação das pessoas que usam. Acho que essa alternativa que a comunidade tem, principalmente a mais necessitada,
é uma alternativa que tem que ser levada muito a sério e facilitar. Eu acho que a prefeitura deve sim investir na ponte de arame, na questão de saneamento básico, na melhoria do local, para que ele possa ser usado da melhor maneira possível. Então, a ponte de arame acho que merece investimento e atenção da prefeitura. Eu não sei qual é a maior queixa que o pessoal tem lá. Na tua pergunta colocaste a questão da preservação do meio ambiente. Exato. O meio ambiente de uma forma geral, assim, né? Hoje em dia é um tema que é muito comentado, meio ambiente. Sim, mas com relação ao uso do balneário, poder causar alguma agressão para o meio ambiente, é isso? Exato, porque hoje é muito fomentada a questão de que a ponte de arame não é mais uma área de camping. Até porque tem muita gente que nossas barracas tem banheiro, tem ar-condicionado. Né? Então está se tornando um outro tipo de ambiente. Né? Então algumas lideranças políticas têm uma tendência a deixar assim, outras têm alguns outros projetos para modificar essa situação. Eu sou completamente favorável ao uso da área para veraneio. Daquelas pessoas que vão lá porque gostam, daquelas pessoas que vão porque talvez seja a única alternativa de veraneio. Agora, concordo com as pessoas que pensam que não se deve transformar lá numa área residencial. Você vai começar com banheiro, não sei mais o que, enfim, daqui a pouco aquilo vai virar uma área residencial. Né? E daqui a pouco as pessoas estão morando lá em inverno e verão. Não, acho que não é essa a finalidade, não daquele local. Né? E quanto aos animais soltos em vias públicas? Seguidamente a gente vê cavalo, vaca, cachorro virando lixo. Como é que pode ser solucionado isso? Eu imagino que as vacas devem ter donos, até porque são os animais que têm algum valor econômico. Né? Então aquilo ali eu acho que tem alguém que é responsável, né? Tem um dono. Eu acho que teria que se ver junto a esse dono, né? Ver não, na verdade tem que ser cobrado dele. Não acho que se ele tem animais, ele não pode deixar os animais no centro. Nem eu vi uma foto do jornal esse dia, até engraçado, duas vaquinhas conversando, mãe compra e tal. Parecia realmente, elas estavam olhando para a vitrine. Tá? A impressão que dá é que elas estavam admirando a vitrine da Lebes ali, né? Isso não pode acontecer, tipo, porque inclusive é perigoso, né? É perigoso porque daqui a pouco, principalmente cavalos, né? Esse dia eu estava na frente do meu diretório, uma carroça foi passar no quebra-mola, soltou uma roda, o cavalo se atucanou, desceu o lomba arrastando aquela carroça, tipo, e eu dei graças a Deus quando chegou no segundo quebra-mola, a carroça soltou do cavalo. O cavalo disparou a 1000, arrastando aquela carroça, e todo mundo apavorado com tudo que é lado. Né? Animais soltos em via pública é uma coisa que a gente tem que tentar corrigir. Aqueles animais que têm donos, gado geralmente tem um dono, ninguém bota uma vaca fora. Né? Cachorro, infelizmente, as pessoas que não têm consciência, às vezes, largam na rua. Mas eu acho que gado não, tem que procurar o dono desses animais, conversar com eles. Eu acho que quem tem gado deve ter um lugar para criar. Se não tem lugar para criar, não deveria ter, então. Né? Agora, com relação aos animais soltos, a prefeitura deve ter um local para recolher esses animais. Eu sei que alguma coisa já é feita, já existe a castração, né? Já existe um local também. Eu acho que isso tem que ser incentivado. Tirar esses animais da rua, mas também voltando à questão da educação, né? Educar as pessoas a não fazerem isso, né, tia? Tem o seu animal, cuida, né, tia? Cuida do animal, castra ele, trata dele, né? Não deixa encher de pulga, encher de tudo que é bicho, e depois pega e larga na rua. Embora tenha alguns animais que parece que eles gostam, né? Eu já tive cachorros meus que tive que buscar da rua alguma vez, porque eles parece que tem alguns cachorros que gostam, parece que eles se sentem melhor lá no centro, virando latilista, que preso dentro do pátio. Mas tem que trazer, buscar, colocar no teu pátio, cuidar, enfim. Os animais domésticos, cachorros, eu acho que educação, não largar na rua aquele animal que é teu, castrar, dar medicação para as fêmeas, para não encherem de cria, e depois largar as crias todas na rua. E quanto aos animais, o gado especificamente, esses têm dono. Eu acho que aí está havendo até uma certa irresponsabilidade daqueles que são donos. Tem que ter, gado tem que ser cercado, né? Tem que ter uma cerca, não pode ir para qualquer lugar. Né? Perfeito. Talvez até uma campanha de mobilização e mudança de hábitos seria interessante. Com certeza. Legal. Nesse sentido, é o que eu falei, voltamos para o quesito educação, né? Porque eu acho que grande parte dos cachorros que estão na rua aí, na verdade, são abandonados. As pessoas deixam por isso mesmo. Vai para a rua, vê a lata, não adianta. Tá? Deixa assim. Candidato, para finalizarmos aqui a nossa entrevista, eu gostaria de lhe agradecer mais uma vez pela presença, ter aceitado o nosso convite. E para aquele pessoal que está ali atrás da câmera, por que eles devem votar 45 no dia 7 de outubro?
Olha, sem querer assim cometer nenhuma agressão ou deselegância com os outros candidatos, eu gostaria de lembrar, 45 não tem nenhuma coligação. Muito foi criticado, a questão coligação foi criticada pela imprensa fartamente, e hoje eu não vejo a mesma imprensa se manifestar para dizer que tem um partido que não coligou, e esse partido é o 45. Não que a gente seja assim ferrenhamente contra a coligação, é que os nossos ideais, infelizmente, não bateram com os outros candidatos. Nós até conversamos com alguns partidos, e não foi feita aquela coligação tradicional, que é a troca de favor ou a troca de interesse, ou rifar secretarias. Então, uma das razões é essa. O PSDB está coligado apenas com você. Outra razão. O PSDB não tem parentes concorrendo. Eu tenho um filho, está me ajudando na campanha, não como candidato. Minha mulher está me ajudando na campanha, não como candidato. O meu vice, o Malder, também não tem nenhum parente concorrendo. E nós sabemos que todos os outros partidos, e eu digo todos, todos mesmo, têm irmão, filho concorrendo. Eu postei esses dias no Facebook e volto a repetir. Para mim, seguir a carreira política do pai ou da mãe tem cabimento quando o pai ou a mãe deixaram de desistir ou se aposentaram. Enquanto o pai já é político, tentar na mesma carreira, não me parece herdar, me parece mais se valer de uma situação para se promover também, ou para usar o Estado para si, em vez de usar para o bem comum. Essa seria uma outra razão. Outra razão para votar no 45 é que nós não estamos apoiados em nenhum dos chamados coronéis da política e nem também nem por interesses econômicos. O custo da nossa campanha está sendo bancado exclusivamente pelo próprio PSDB, pelo próprio 45. Aqui de Butiá. E quando eu falo pelo próprio PSDB, não é nem da estadual, somos nós aqui de Butiá, o PSDB de Butiá, as pessoas que compõem o partido que estão bancando a nossa campanha. Então acho que isso são motivos importantes. Tem um outro muito importante também. Tanto eu como o Malder somos trabalhadores, profissionais liberais. Eu sou médico, o Malder tem a vidraçaria dele e tem uma microempresa também, para quem não sabe, a que presta serviço de odonto ali no Sindicato dos Mineiros. É uma microempresa, da qual ele é o sócio-gerente, junto com a sua esposa. Então nós somos trabalhadores também. Nós não vivemos da política e nem pretendemos viver da política. Nós entramos na política como uma forma de servir a nossa comunidade. Eu acho que esses são motivos suficientes, e se as pessoas pararem e pensarem, vão acabar concluindo que a melhor opção é o 45. Ok, muito obrigado, candidato. E você que curtiu as nossas entrevistas aqui pela página do Facebook, não sai daí não. Em seguidinha tem mais novidades. Salve o grito, valeu!